Oi, então, fiquei sabendo aí que você andou vendendo sua alma pro diabo, é verdade isso? Nossa, eu vendi minha alma pro capetas. Hello, babies, hello, amores, amados, queridos, queridas, sejam muito bem-vindos. Gente, eu tô olhando pro lado de lá porque o meu filhote, meu filhinho lindo, Fred, ele tá aqui acompanhando junto com vocês a gravação desse vídeo. Ó, como vocês viram aí, o tema do vídeo é sobre Goetia. Ó, minha nossa, como não mexam com Goetia, não mexam com isso porque não dá certo, gente. Não dá certo, não mexe com isso porque Deus não gosta, né? Então, eu vim aqui para falar um pouquinho sobre o medo de praticar Goetia. Hoje eu vou entrar mais um pouquinho nesse assunto sobre Goetia. Eu sou Oliver, sim, eu vou assumir essa identidade, essa segunda identidade minha segunda identidade. E eu estou aqui para falar para vocês sobre daimons, pactos, oferendas, que mais? Amarração. Calma, calma, é só o início, tá? Eu tô aqui para falar um pouquinho sobre o medo de praticar Goetia. Tem gente que estuda a beça e fala assim: olha, velho, mas eu não tô conseguindo praticar porque eu tenho medo de praticar o ritual. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o ritual em si, não vou aqui explicar passo a passo como fazer, não, tá? Se você tá esperando essa receita, infelizmente eu não vou poder te dar a receita do bolo, sabe? Se você quiser a receita do bolo, você pode encontrar na internet, em grupos do WhatsApp, mas aqui você não vai encontrar não, tá? Como eu havia dito, né, eu tenho medo de praticar. Eu estudo Goetia, mas eu não tenho como praticar, porque eu tenho medo. Então, não vou enrolar muito tempo para vocês não. Se você tá com medo de praticar, por favor, não pratique, tá bom? Não pratique. E se você acha que se você praticar Goetia, você está indo contra o Javé, né, o Jesus cristão aí, o Adonai, então também não pratique, tá? Eu sei que a gente usa o nome de Deus no ritual de Goetia salomônica eu tô falando aqui, tá? Eu andei estudando um pouquinho sobre a Goetia luciferiana. E aí, você pretende praticar? Pretendo, não vou mentir pra vocês, mas eu pretendo sim praticar. E depois vai sair vídeos aí falando sobre a minha experiência com Goetia luciferiana. Tem a Goetia de Dr. Hood, tem Goetia mental, tem Goetia simplificada que eu uso, né? Eu uso a Goetia simplificada, tá? E tem a Goetia normal de Salomão, que também é Goetia de Salomão, né? Tem vários tipos de Goetias, tem vários tipos de mago aqui na internet falando sobre isso. E nós, não sei se você sabe, mas a Goetia nasceu da Igreja Católica, tá? Se você não sabe disso, a Goetia nasceu da Igreja Católica. Os daimons também são, como eu posso dizer, espíritos, não são demônios, como a Igreja Cristã fala. Mas eu não vim aqui explicar o básico que você acha na internet, você acha nos grupos de WhatsApp, que tem muitos grupos de WhatsApp com esse tema, sobre esse tema, entendeu? Ai, mas eu sou cristão, eu não posso praticar Goetia. Amor, você é cristão, né? Mas eu vim aqui falar para os estudantes de Goethe, e não para os cristãos que, que só tem o nome, sabe? Mas eu vim aqui para os praticantes de Goethe, que simplesmente estudam e não chegam a praticar por conta do medo. Então, eu vou contar minha experiência que foi sobre, no início, eu estudei muito. Tipo, eu não vou falar que eu fiquei um ano inteiro, eu fiquei mais de 3 anos estudando Goethe. Até eu comprar o curso da Goethe Simplificada. Mas antes do curso, eu praticava
a Goethe simplificada, que eu achava que era simplificada para mim, tá? Não é para vocês usarem como exemplo, tá bom? É só a minha experiência, não é exemplo para vocês fazerem. O que eu fazia antigamente? Para mim começar a chegar a entender como é a Goethe simplificada, eu pratiquei a Goethe minha simplificada, né? Que foi para mim que eu achei que era simplificada e não é. Que no caso eu usava, né? No início eu fiz o RMP, que é o banimento e tal. Tá? Eu fiz o banimento, no início eu fazia bastante banimento. Como vocês já viram, vários vídeos, eu tenho um vídeo aqui falando sobre Umbanda, que eu estava explicando sobre esse banimento, RMP, o ritual menor do pentagrama. Gente, é só um banimento, tá? Isso não é nada. A mesma coisa de você fazer a oração do Salmo 66 na sua casa. É um banimento, tá? É só isso, só. Não é nada além disso, tá? E, como eu havia dito, no início eu fiz esse ritual. Mas eu não usei vela na época, né? Na época eu queria testar, eu fiz e tal. E aí depois de um tempinho pra cá, eu também fiz um ritual com um Daimon. Eu achei um Daimon procurei um Daimon, falei, vamos nesse Daimon aqui. Eu não vou citar o nome do Daimon, eu acho que muitos de vocês já sabem, eu já tive experiência com ele. Tive como é que fala? Uma experiência com ele recentemente e tive uma bem antes dessa experiência. Tive outra, mas foi com o mesmo Daimon. Só que eu fiz sem o uso da vela também. Sim, você é louco, você não usou vela, não usei vela. Pra vocês verem a capacidade desse ser humano aqui, né, de não usar vela. Não usei vela. Eu chamei o Daimon sem usar a vela, tá? E aí eu achei que não ia acontecer nada, porque eu larguei, vamos dizer, que o portal aberto. Eu não fiz o ritual e fiz o banimento e finalizei aí sem vela, sem nada. Sem vinho, sem porcaria, nada disso. Eu testei, isso eu testando. E eu larguei o portal aberto, o portal, né, que se diz, né? Eu não sei porque eu abri o portal na minha sala, então, né, deve ter abrido pela sala. E depois disso eu tive um pequeno pesadelo, né? Sim. Depois, tipo, eu fiz o ritual, deixei o ritual acontecendo, chamei o espírito, em vez de eu fazer o banimento, encerrar, eu simplesmente larguei o espírito lá, sabe? Ah, deixa aí, não vai acontecer nada. E simplesmente eu tive uma puta de uma experiência ruim na noite. Sim, eu tive um pesadelo. Esse espírito me assustou no meio da noite, né? Sabe como é, né? Quem gosta de pregar peças? Fala é, né? Vai lá. Então, foi esse espírito mesmo que eu acabei refazendo. Tipo, eu meio que fiz um ritual aí sem vela, sem nada, só pra, né? Ah, não vai acontecer nada, achando que nada ia acontecer, e aconteceu. Mas não façam isso, tá bom? Não façam, pelo amor de Deus. Estudar é bom. Tá? Estuda bastante. Se vira aí, vai estudar, vai ler os livros. É chato? É chato. Mas não faça igual eu, porque na época eu fazia os rituais e não tinha algo em troca, que é o próximo assunto que eu vou entrar aqui. Eu não dava nada em troca, então era meio que, como que eu posso dizer? Eu fazia e foda-se, só fazia e foda-se. Eu achava que assim era simplificado e simplesmente não era simplificado, tá? Então, é isso. Você que tem medo de praticar, não faça igual eu fiz. Só segue tudo bonitinho. Tipo, não dá pra seguir a risca, sabe? Tem que pegar uma varinha da flor de oliveira às 4 da manhã. Não, pelo amor de Deus, não faça isso, tá? Não dá pra seguir 100% a risca de um ritual, tá? Então por isso que eu pratico simplificar. Então, e por falar nisso, eu tô aprendendo muito com o ritual simplificado. Mas muito mesmo, sabe?
de espíritos, de goécia. Então, tipo, tá sendo um conhecimento a mais pra mim, vamos dizer assim. Então, você que tem medo de praticar, não pratique goétia, tá bom? Ah, pode praticar espíritos olímpicos, tenta magia angelical, mas você que tem medo, não pratique, tá? E já logo avisando, realmente as pessoas tentam assustar a gente para falar para não praticar, porque depende muito do seu pedido. Se você não souber fazer o pedido, você pode ficar sem perna, tá? Vai dizer loucura que eu vou falar, mas é verdade. Você pode pedir para perder peso, então você acaba perdendo uma perna, você perdeu peso. Entendeu? Então, por isso que eu digo, tome cuidado na hora de fazer pedidos também. Por isso que eu digo, não pratiquem sem estudar e sem entender como funciona o sistema. Goetia é um sistema mágico, ele não é uma religião, pelo amor de Deus, de unicórnios, de tudo. Goetia é um sistema mágico, onde usam 72 espíritos, tá bom? Não são demônios, são espíritos, tá bom? Não, então não acha, a igreja católica e o cristianismo acabou demonizando a Goetia, mas a Goetia não é tudo isso não, que a igreja fala, tá? Então, tipo, você tem que ter um acordo com o espírito, não é uma coisa super simples assim e foda-se. Você vai gastar tempo, você vai gastar minutos, você vai gastar tudo. Você vai gastar tempo, minuto, dinheiro e é assim. Não é uma coisa simples assim, só pegar o caderninho, ler metade de um texto e falar, ótimo, já vou praticar. Não, estude muito, tá? Porque com o tempo você vai entender, você vai falar, putz, agora eu entendi. Vai virar uma chave na sua cabeça e falar assim, putz, é verdade. Sabe, você vai entender como funciona, sabe? Então, essa é a minha dica que eu dou pra vocês. Então, você que tem medo, não pratique, tá bom? A igreja cristã e o cristianismo querem te proibir de praticar. Mas, se você estudar bonitinho, você pode praticar. E você é livre para você fazer o que você quiser, tá? Se você quiser seguir uma religião, você segue. Se você quiser só praticar goétia, você pratica, igual eu aqui, praticando, conversando com o capeta, conversando com o demônio, conversando com anjos, conversando com espíritos olímpicos, conversando com gnomos, com fadas, duendes, unicórnios. Ó, meus unicórnios aqui, cadê? Não dá nem pra ver, né? Ah, não dá pra ver. Conversando com os unicórnios, e é isso aí, tá? Então, estude, é o que eu peço principal, estude, seja português, seja tudo, história, entenda o porquê. Porque tem, lá nos 72 espíritos, tem espíritos que praticamente não são espíritos negativos, são só espíritos de outras religiões que a igreja acabou demonizando, entendeu? Então, esse é o meu vídeo, tá? Não tenha medo, tá? Não tenha medo, mas se você ainda acredita no Deus cristão, eu sinto lhe informar, meu amor, volte duas casas e vai estudar. Não vou pedir pra você praticar. Se você tem medo do demônio, se você tem medo de karma, meu amor, se tem medo de karma, meu amor, eu acho melhor você voltar duas casas ainda, não pratique, tá? Ah, eu tenho medo do karma, ó, volta. Ah, eu tenho medo de fazer amarração. Opa, tem como fazer amarração com goetia? Não, não vou falar agora, não, porque depois eu faço um vídeo sobre isso. Mas esse foi o tema do vídeo de hoje, tá bom? Se inscrevam no canal, que eu tô vendo aqui que as visualizações vão subindo aqui no canal. E tem gente que assiste o canal e não é inscrito, gente. Pô, meu. Ah, se inscreve aí, dá uma ajudinha pra gente aqui, da magia, tá? Logo mais eu vou. Logo mais não, né? Futuramente aí, se o canal crescer bastante, eu vou ver se eu consigo abrir um grupo no WhatsApp, tá? Então, fica dado um recadinho pra vocês. Esse foi o vídeo. Tudo
Se vocês quiserem achar minha rede social, tiragem de tarô, baralho cigano, tarô mesmo, tarô negro, trabalhos de magia, adoçamento, eu vou deixar tudo aqui embaixo, tá? E tudo na descrição do vídeo sobre as minhas redes sociais, beleza? Então eu fico por aqui. A gente se vê logo mais aqui no Magia do Mar.